Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal WP Zoology. Meu nome é Wesley Pedro e bora começar. O ser humano se perguntou: como a vida surgiu? A origem da vida na Terra é um dos temas mais controversos e não totalmente resolvidos. Por isso, muitos se dedicaram a estudar e tentar explicar como surgiram os seres vivos no planeta. As principais hipóteses são o criacionismo, a biogênese, panspermia cósmica e evolução química. Vamos falar cada uma delas. Criacionismo. A teoria de que a vida teria sido uma criação divina é embasada por escritos religiosos. As principais religiões que difundem suas versões criacionistas para explicar a origem dos seres na Terra são o cristianismo, judaísmo e islamismo. A Bíblia Sagrada, especificamente no livro de Gênesis, explica que o homem, assim como todas as coisas, foram criados por Deus. O criacionismo se distingue das demais teorias por ter um caráter religioso, ou seja, está fundamentado em crenças, embora alguns argumentos apresentem atributos científicos. A biogênese. A teoria da geração espontânea ou a biogênese admite, em essência, o aparecimento dos seres vivos a partir da matéria bruta de maneira contínua. Essa hipótese surgiu com Aristóteles, há mais de 2000 anos. Para Aristóteles e seus seguidores, a matéria bruta apresentava um princípio ativo, responsável pela formação dos seres vivos quando as condições do meio fossem favoráveis. O princípio ativo era o grande responsável pelo desenvolvimento de um novo organismo. A ideia da geração espontânea constituía a melhor forma de explicar as larvas que surgiam na carne crua exposta ao ar livre e de girinos que surgiam em poças de água. Biogênese. A teoria da biogênese admite que todos os seres vivos são originados de outros seres vivos pré-existentes. Vários cientistas provaram que um ser vivo só se origina de outro ser vivo e contestaram a abiogênese. Os principais defensores da biogênese foram Ernest Haeckel, Thomas Henry Hurley, Stanley Miller, Lazzaro Spallanzani, Francesco Redi e Louis Pasteur. Francesco Redi, médico e biólogo de Florença, por volta de 1660, começou a questionar a teoria da abiogênese. Para isso, colocou pedaços de carne crua dentro de frascos, deixando alguns abertos. Depois de vários dias, as larvas só apareceram na carne do frasco aberto. Redi observou que as moscas colocavam ovos sobre a carne e concluiu que a geração espontânea não tinha validade. Com a invenção do microscópio, o mundo dos micro-organismos foi revelado, empolgando os adeptos da geração espontânea e da biogênese, que buscavam a explicação para a origem desses seres vivos. Por volta de 1860, o cientista francês Louis Pasteur conseguiu provar definitivamente que os seres vivos se originam de outros seres vivos. Ele realizou um experimento com um balão do tipo pescoço de cisne. O experimento demonstrou que mesmo após ter o material fervido, o mesmo não perdia a força vital, como acreditavam os defensores da abiogênese. Logo após a fervura, o pescoço da vidraria foi quebrado e houve o surgimento dos micro-organismos. A partir dos experimentos de Pasteur, a teoria da biogênese passou a ter aceitação nos meios científicos. Panspermia cósmica. A teoria da panspermia tem como argumento central que a vida na Terra tenha surgido por micro-organismos trazidos em cometas ou meteoros. A palavra panspermia vem do grego, que significa sementes de todos os lugares. Mesmo que as hipóteses sugiram o surgimento da vida baseada na transferência de matéria-prima, alguns acreditam que a vida originou-se em civilizações extraterrestres. Anaxágoras, Jöns Jacob Berzelius, William Thomson e Svante Arrhenius são exemplos de estudiosos que defenderam essa hipótese. Berzelius, por exemplo, chegou a detectar em 1830 a presença de compostos orgânicos em meteoritos. Entretanto, essa teoria de propagação da vida não consegue explicar como a vida se originou no local de onde veio e como sobreviveram até chegar ao planeta Terra. Evolução química. A evolução química é a hipótese mais aceita para a origem da vida no planeta. Segundo essa hipótese, associações entre moléculas geraram agrupamentos cada vez mais complexos até que promoveu o surgimento da vida.
Os autores acreditavam que as condições físicas e químicas da atmosfera primitiva tenham contribuído com a formação das primeiras moléculas orgânicas, chamadas de coacervados. No interior desses pequenos grupos de moléculas, os coacervados, ocorriam diversas reações químicas, que foram os tornando mais complexos e estáveis. Para estudar o surgimento das primeiras moléculas orgânicas, o químico Stanley Miller realizou um experimento que simulava a atmosfera primitiva e as condições que permitiram o surgimento das primeiras moléculas orgânicas. O cientista utilizou materiais que continham elementos que compõem moléculas orgânicas, tais como oxigênio, carbono, hidrogênio e nitrogênio. O experimento aconteceu em um ambiente que simulava a atmosfera primitiva, ou seja, havia altas temperaturas e muitas descargas elétricas. Dessa forma, o pesquisador conseguiu produzir matéria orgânica a partir de elementos simples. Acredita-se que o primeiro ser vivo, ou seja, a primeira célula, tenha surgido há cerca de 3,5 bilhões de anos. Essas células tinham estrutura e funcionamento muito simples, sendo formadas por uma membrana plasmática delimitando um citoplasma, no qual estavam presentes as moléculas de ácidos nucleicos. Esses formavam uma estrutura denominada nucleóide. Células assim organizadas são denominadas células procariotas. Na Terra atual existem organismos descendentes dessas primeiras células, as bactérias e cianobactérias. A partir dos procariontes anaeróbicos ancestrais, teriam derivado também os organismos com estruturas celulares mais complexas, os eucariontes. Esses apresentam as células chamadas eucariotas. O surgimento dos eucariontes deve ter ocorrido há cerca de 1,5 bilhão de anos. A maioria dos organismos que vivem atualmente na Terra apresentam células eucariotas. Muitos tentaram explicar a origem da vida, porém a ciência não tem uma resposta verdadeira pois são apenas hipóteses. Se inscreve no meu canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos sobre biologia e compartilha para todos os seus amigos, assim ajuda o canal e a divulgação da ciência. E se inscrevem também no canal secundário, lá o foco principal é gameplays de jogos focados em monstros, animais, dinossauros, alienígenas e dragões. Valeu e até a próxima!